A paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a um podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. Com este programa, nós temos, acima de tudo, o intuito de glorificar a Deus, mas também de transmitir a palavra dele, através aqui dos estudos do Evangelho segundo Marcos. No episódio de hoje, nós já estaremos aí caminhando no capítulo 15, que já é o penúltimo capítulo deste Evangelho. Então, ouvinte, muito obrigada a você que nos acompanha aí, ao longo desse programa, mas também a você que talvez está nos escutando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade para aprender junto conosco. Bom, o nosso convidado de hoje é o Samuel Rocha, que é diácono aqui na igreja e também faz parte aqui da nossa UMP. Então seja bem-vindo, Samuel, e tá contigo. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Samuel e quero compartilhar a minha alegria em poder participar desse podcast, tratando aí do livro de Marcos, capítulo 15, do verso 33 ao 41. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quero saudar você que me ouve, a Luíse também, que me acompanha, e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se você tiver com sua Bíblia, abra por favor em Marcos, capítulo 15, versos de 33 ao 41. Lá fala sobre a morte de Jesus, e diz o seguinte: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém. Amém. Esses versículos falam aí sobre a morte de Jesus. E é interessante a gente falar desde o início que o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, né? E a gente pode até afirmar aqui que os demais evangelhos aí, eles acabaram consultando, né, esse livro de Marcos. Ele foi escrito com o objetivo de alcançar os cristãos que viviam ali em Roma. E nesse caso, Marcos aqui tem a intenção de mostrar como foram os últimos momentos de Jesus, nessa parte específica que nós lemos. Então, desde o capítulo 14, é importante a gente falar, é possível a gente ver eventos que mostram que Jesus estava sendo isolado pelas pessoas, desde o capítulo 14. Então, no capítulo 14, nós vamos ver ali os discípulos abandonando Jesus quando ele foi preso. Todos fugiram ali da presença de Jesus, com medo. É o primeiro sinal. Um pouco mais adiante, nós vamos ver Pedro o rejeitando e o negando também 3 vezes, como a gente conhece. Além disso, nós vimos também os sacerdotes, os escribas, planejando a morte de Jesus. Outro ponto, a prisão de Jesus apresentou várias irregularidades, que a gente poderia aqui entrar nessa questão, mas por conta do tempo não é possível. Mas nós sabemos que a prisão de Cristo houve várias irregularidades. Outro ponto que demonstra que nesses últimos dias, nesses últimos momentos de Cristo, ele ficou só. No capítulo 15, nós vamos ver Pilatos reconhecendo até a inocência de Jesus, mas mesmo assim manda Cristo para
crucificação. Né? Então Pilatos reconhece que não vê culpa, né? Não vê pecado em Cristo, mas mesmo assim o condena à crucificação. Então Marcos começa a fazer vários registros que apontam como Cristo foi sendo isolado por seus discípulos, por autoridades religiosas e também autoridades políticas. Então Jesus, isso mostra para nós que Jesus tinha que sofrer o que estava previsto sozinho. Ele precisava sofrer sozinho. Então o intuito aqui é mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, Jesus cumpriu a sua missão e garantiu o livre acesso à presença de Deus. É uma obra única e exclusiva de Cristo Jesus. Dando continuidade, nós vamos aí agora adentrar, né, no texto, e esse texto ele pode ser dividido em 3 partes, né? Do 33 ao 36, nós vamos ver aí essas últimas 6 horas de Jesus, como Marcos expõe os sofrimentos que o Filho de Deus passou. Então, nessas 6 últimas horas, nós vamos ver aí Marcos expondo esse sofrimento de Cristo, né? Então, chegada a hora sexta, no verso 33 diz, né? Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Né? A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, essas 6 horas, né, das 9 horas da manhã, nós vamos ver lá no verso 25, se você voltar um pouco no texto, até as 15 horas da tarde, que é chamada de hora nona dessas 6 horas. Então, foram esses os momentos. Foram 3 horas de trevas, né? Diz aí o verso 33, da hora sexta à hora nona, sobre todo o planeta. Então, todo o planeta, toda a face da terra ficou em trevas, né? Do meio-dia às 15 horas. Momento esse que é onde mais o sol brilha, né? Do meio-dia ali às 15 horas da tarde. Mas foi um momento onde a escuridão tomou todo o planeta. O propósito das trevas aqui é representar a separação de Deus por causa do pecado humano que estava ali sobre Cristo Jesus. Naquele momento, Cristo estava carregando sobre si todas as nossas iniquidades. Lá em Isaías 59, verso 2 diz: as nossas iniquidades nos fazem separação de Deus. E as trevas vão representar justamente isso, essa separação, né, de Deus por conta desse pecado. É por isso que Jesus ele se queixa do desconsolo de Deus no verso 34. Né? Ele vai clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É um desconsolo da parte de Cristo. É o pior sofrimento experimentado por Cristo, né? E é importante falar que esse sofrimento ele não foi simplesmente físico, mas principalmente espiritual. Ele sente que Deus se afasta dele nesse momento, e é como se Deus nesse momento desse as costas para ele, e agora ele está inteiramente sozinho, né? Então, depois de clamar, né, como nós vimos aí no verso 34, os que ouviram isso passaram a debochar do Senhor, né? A partir do verso 35, nós vamos ver o deboche daquelas pessoas que estavam ali ao redor. A frase, interessante, né, citar aqui, que a frase ela estava em aramaico, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E as pessoas que estavam ali eram romanos, né, em sua maioria. E a palavra Eloi em aramaico é muito parecida com Eliá em hebraico. E acharam que na verdade Jesus ali estava clamando por Elias, né? Então isso mostra a ignorância daquele povo. Então, depois desse momento, Jesus chega ao ponto máximo do sofrimento, né? É a hora que ele dá um brado forte, no verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. É um momento onde Cristo desfalece, né? É o ápice, quando Cristo morre. Né? Jesus entrega o seu espírito ao Senhor e proclama: está consumado. Ali, a partir desse momento, não se vê um Marte derrotado, mas um conquistador vitorioso, um Deus
poderoso que cumpriu a sua missão e que levou e carregou os nossos pecados fielmente. Assim como prometeu, ele se sacrificou por cada um de nós, por mim, por Luíse, por você que me ouve. Ali a obra de Cristo estava consumada. E glórias sejam dadas a Deus por isso. A partir desse momento, algumas coisas começam a acontecer. E isso a gente vai ver no verso 38. Essas coisas que passam a acontecer, né? Então, no verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, né? Então, o véu do templo que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de alto a baixo, né? Simbolizando um novo e vivo caminho. Jesus satisfez todas as formas antigas que o povo utilizava para se aproximar de Deus. Agora é pela fé em Jesus que nós podemos desfrutar da presença de Deus. Agora nós podemos orar e sermos ouvidos, pedir perdão e saber que somos perdoados. De adorarmos em espírito e em verdade, independentemente do local, né? Tudo mudou a partir desse ato. E após Jesus expirar, diz o verso 39, o centurião, chefe ali de 100 soldados, ele dá o seu testemunho. E esse testemunho ele é muito profundo, ele é muito impactante, né? Porque era um homem que não andava com Cristo. Era um homem que não tinha, como por exemplo, os discípulos, esse dia a dia com o Senhor, né? Então, uma pessoa que estava de fora, né? Pouco conhecia sobre Cristo, mas ele mesmo assim dá um testemunho, porque ele vive aquele momento. E Marcos faz então questão de registrar. Ele diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião, diante de tudo que estava acontecendo ali, ele reconhece, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Então, mais uma vez, é importante lembrar que quando Jesus desfalece, há uma série de acontecimentos, de acordo com os outros evangelhos, nós vamos ver lá, né, nos outros evangelhos, escuridão, terremoto, rochas se fendendo, sepulcros sendo abertos. Então, uma pessoa que não era do círculo de Jesus, não era da sua companhia, não andou com ele durante o seu ministério, vendo tudo isso que acontecera naquele momento, ele confessa com seus próprios lábios. E isso é um relato muito emocionante e impactante para nós quando lemos essa passagem. E na última parte, já caminhando para o fim, nos versos 40 e 41, é registrada a presença de mulheres ali. Naquela cultura, é importante também a gente sempre lembrar, as mulheres elas eram vistas como pessoas de menor valor, né? Mas essas mulheres elas caminhavam com Jesus, e andar com outro homem naquela situação, naquela cultura, sendo casadas, era algo abominável. Então, foi um ato de coragem dessas mulheres estarem ali com Cristo Jesus. Elas não estavam preocupadas com o rigor das leis dos judeus e seguiam e cuidavam de Jesus. Elas estiveram na hora da morte, diferentemente dos discípulos que fugiram, não estavam ali, elas estavam, né? Com exceção de João. Então, cadê os homens aí nessa hora? Ali estavam as mulheres, elas quebraram os paradigmas culturais e foram corajosas, foram firmes. Seguiram Jesus até a sua morte, cuidaram de Jesus até os seus últimos momentos. Então, elas estavam também ali no sepultamento, né? Mais tarde nós vamos ver no verso 47 que elas estavam lá no sepultamento, na ressurreição, né? No capítulo 16, verso 9, nós vamos ver que elas estavam lá também. Então, todos esses momentos, na hora da morte, no sepultamento e na ressurreição, estavam lá as mulheres. Interessante que na ressurreição, elas, né, por estarem ali, elas vão avisar aos discípulos que Cristo havia ressuscitado, né? Eu sei que você lembra disso. Então, elas estavam ali para testemunhar que a morte e a ressurreição, elas foram verdadeiras, né? É inegável isso. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. E essa morte significou a nossa libertação, a nossa salvação e a vida que se encontra apenas no seu nome, no nome de Jesus. Guarde essa mensagem.
né? Que Deus possa falar com você através desse podcast. E eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, obrigado por essa mensagem edificante, esse relato, essa passagem tão marcante na vida, na história de Cristo Jesus aqui nessa terra. Obrigado, Deus, por esse sacrifício que foi dolorido, foi sofrido, mas que o Senhor fez por amor daqueles que o Senhor escolheu e chamou, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou ali um centurião para expressar, para testemunhar que verdadeiramente o Senhor era o Filho de Deus. Obrigado pelas mulheres que estavam ali cuidando de Cristo Jesus num momento tão sofrido. Ó Deus, que o Senhor desperte em nós a coragem dessas mulheres também, para continuar vivendo pela fé e levantando a bandeira do Teu Evangelho aonde nós formos, ó Deus. Essa é a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Desde já, mais uma vez, na verdade, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco dessa palavra. Agradeço também a Aloíse e que Deus abençoe sua vida. Amém, Samuel. Nós te agradecemos. Que Deus também abençoe a sua vida, continue a te capacitar para estudar, aprender a palavra dele e também transmitir para outras pessoas. E muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Que Deus também te abençoe, te fortaleça e aumente em nós cada vez mais o desejo de aprender mais da palavra dele. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí semana que vem. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.